Olá pessoal, aqui é Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na nossa aula de hoje nós vamos resolver mais um probleminha de concurso, um problema de raciocínio lógico matemático, ok? Vamos lá então. Bem, o nosso problema é esse daqui, tá? Ele é o seguinte: para pintar uma parede quadrada, gasta-se 2 latas de tintas. Se dobrarmos o lado da parede, quantas latas de tintas iremos gastar? Muito cuidado, que esse problema tem uma pegadinha, tá? E qual é a pegadinha dele? É a seguinte: bem, se você gasta 2 latas de tintas, né? Nós temos 2 latas de tintas para pintar uma parede, né? Duas, duas latas, né? Se a gente dobra o lado da parede, dobra, tá? Qual o raciocínio que muita gente faz? Olha, se para pintar uma, uma parede, né? Vou colocar só assim, uma parede, eu gasto 2 latas de tinta. Se eu dobro, a pessoa simplesmente coloca o seguinte: 4 latas. Né? Muitos estudantes fazem isso. Elas raciocinam do seguinte modo: se em uma parede eu gasto 2 latas de tinta, se eu dobrar, a pessoa pensa que eu vou ter o quê? 2 paredes. Tá? Então, se em uma eu gasto 2 latas, em 2 paredes eu vou gastar 4 latas. Isso aqui, 4 latas, né? Isso aqui está errado, ok? Essa é a pegadinha do problema. Então a pessoa já vem, já marca logo na letra A e erra a questão, tá? Bastante atenção a esse ponto. Vamos fazer a questão de maneira correta. Presta atenção no seguinte: aqui em azul eu tenho a parede quadrada, tá? Essa aqui é a minha parede quadrada, tá bom? Vamos pensar o seguinte, vamos reler o problema. Para pintar uma parede quadrada, gaste 2 latas de tintas. Então eu vou colocar aqui dentro, para pintar essa parede, eu gasto 2 latas, tá? Se eu dobrar o lado da parede, dobrar o lado da parede é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a parede, isso aqui é a vertical da minha parede, ó. Eu vou dobrar, fazendo aqui, não vai sair retinho, porque eu estou fazendo na mão, ó. Estou dobrando, dobrei o lado da parede. Olha, esse outro lado aqui é o mesmo tamanho, ó. Então eu vou dobrar também, viu? Esse aqui é o lado da minha parede, ó. A parede é quadrada, os lados são iguais, tá? Então, se eu dobro na vertical, tem que dobrar na horizontal. E aí eu tenho a minha parede, ó. Veja, observe, ó. Ó, aqui, ó. Pronto, eu dobrei o lado da parede, ó. Eu tinha esse lado aqui azul, eu coloquei em preto aqui, é o mesmo tamanho do azul, ou seja, eu estou dobrando, tá? Então observe o seguinte, ó. Vou fazer uma divisão aqui só para você entender. Olha lá, ó. Olha o que que acontece. Quando eu dobro o lado da parede, eu passo a ter 4 paredes iguais à anterior. Então, ó, eu vou gastar 2 latas aqui, 2 latas aqui, 2 latas aqui. Então, na verdade, eu vou gastar um total de 8 latas de tinta e não 4. Por quê? Porque quando eu dobro o lado da parede, tá? O que que acontece aqui? Você está lidando com uma grandeza bidimensional, tá? O que que é uma grandeza bidimensional? É a área. A área, ela cresce em comprimento, tá? Comprimento, pode-se dizer aqui na horizontal e na largura, ou seja, na vertical, tá? Então, tanto aumenta no comprimento quanto aumenta na largura, tá? Na vertical. Então, por isso que você tem aqui 4 paredes iguais. E se para uma parede você gastava 2 latas de tinta, para cada uma das outras você vai gastar mais duas, então dá um total de 8 latas. Tá? Um outro modo de ver esse problema é o seguinte, ó. Vou fazer aqui minha parede quadrada. Tá? Isso aqui é a minha parede. Vamos supor que cada lado mede 2 metros. 2 metros.
Para eu calcular a área, isso aqui é um quadrado, então para calcular a área do quadrado, basta eu levar o lado ao quadrado. Então, vai me dar o quê? 4 metros ao quadrado. Então, a área dessa parede, da minha primeira parede, é 4 metros quadrados. E se eu dobrar o lado dela? Se eu dobrar o lado dela, o que vai acontecer? Ó? Uma parede um pouco maior aqui, viu? Observe. Então, se eu dobrei, eu passo a ter 4 metros de lado, certo? Lembrando que aqui eu gasto o quê? Duas latas. Bem, nesse caso aqui agora, eu dobrei o lado da parede, então passa a ser de 4 metros o lado. A área vai ser quanto? Vai ser 4 ao quadrado, né? Que é a área do quadrado. Vai me dar o quê? 16 metros quadrados. Veja, 16 é igual ao quê? É igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ora, mais 4 é a medida da parede que eu gastava o quê? Duas latas. Então eu vou gastar duas latas aqui, duas latas aqui, duas latas aqui, duas latas aqui, certo? Ou seja, eu vou gastar um total de 8 latas, ok? Se para 4 metros quadrados eu gasto duas latas, para 16 metros quadrados eu gasto 8 latas. Aqui fica mais fácil para você ver o que está acontecendo com a área. A área ela cresce em comprimento e largura, ok? Ficou claro esse problema aí? Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar. Um problema que pode ser feito desse modo aqui, só no desenho, e aqui utilizando um pouquinho de matemática, ideia de área do quadrado, tá? Dá para fazer algebricamente também, só com letras, tá? Mas não vou fazer isso aqui agora não. Ok? Entendeu qual é a pegadinha do problema? Ficou claro? Então presta atenção, ok? Não vai dar mole nesse tipo de questão, ok? Bem, galera, se tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar aí embaixo, ok? E para você receber em primeira mão as próximas videoaulas, tá? As próximas dicas, assina aí o nosso canal, ok? Então, forte abraço para você, tá? Fica na paz e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.